Olá, pessoal. Vamos aqui retomar um pouquinho sobre a geometria, né, que vocês estudaram aí na quarta unidade, né, no quarto módulo aí da disciplina. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, gente, que a geometria, primeiramente, ela é um dos ramos da matemática com grande importância aí no desenvolvimento matemático, tá? Então, quando a gente para pensar em geometria, de acordo com o dicionário, por exemplo, a geometria ela é apresentada como parte da matemática, cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem aí ocupá-lo, tá? Então, a geometria ela nos auxilia a compreendermos o quê? O espaço através das formas. Então, os termos mais básicos, gente, na geometria são chamados de termos não definidos. E quais seriam eles? Bom, seriam, né, gente? O ponto, tá? São os termos mais assim definidos, é a reta, ponto, reta e o plano, ok? Então aí, ó, com base nos princípios da geometria, né? As figuras geométricas são formadas a partir da ideia de pontos e de linhas. Entretanto, gente, as formas geométricas são todas as formas e formatos de objetos ou coisas ao nosso redor. Então, lembrando que estas formas são estudadas a partir da geometria, tá? Porque é o ramo que estuda as dimensões das figuras presentes aí no espaço. Então, olha só, nós podemos, por exemplo, traçar uma reta única a partir de dois pontos distintos. Então, por exemplo, ó, eu tenho um ponto, eu tenho outro ponto aqui, deixa eu fazer maiorzinho, né? Tá? Com estes dois pontos, eu posso traçar uma reta. Então, você tem que gravar o seguinte, que a gente traça uma única reta a partir de dois pontos distintos. Claro que essa minha reta é muito torta, né? Os polígonos, gente, eles são figuras aí geométricas fechadas, planas, são formadas aí por segmento de retas, então, exceto aqui o círculo, né? Mas olha, os polígonos, tá? São formados aí por segmento de retas, e esses segmentos de retas nós chamamos de lados, né? E eles são classificados de acordo com a quantidade de lados que as compõem, e de acordo com essa quantidade de lados é que vão receber o seu nome. Então, como o quadrado tem 4 lados, por isso é um quadrado. Pentágono, 5 lados, losango. O losango é um quadrilátero, né? Recebe, o retângulo é um quadrilátero também. O hexágono, de acordo com a quantidade de lados. Então, gente, olha só. Vamos pensar em polígonos regulares agora, ó. Polígonos. Os polígonos regulares, gente, são aqueles que possuem todos os seus lados e ângulos iguais. Então, nós temos, por exemplo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, tá? Esses são polígonos regulares porque eles têm os lados e os ângulos iguais. Então, olha só, um polígono, gente, ele vai ser considerado convexo quando todos os segmentos de retas com origem e destino dentro do polígono, eles ficarem dentro dele. E se a medida de todos os ângulos internos for menor que 180. Então, o caso oposto, né, a isso é o não convexo. Então, por exemplo, ó, imagina que a gente tem um polígono convexo onde a soma dos lados internos é 540 graus. Então, qual polígono convexo seria esse? Aí lembra que vocês viram a questão da fórmula? A gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos ela é dada pela fórmula 180, né, graus vezes aí a soma de lados menos 2. Lembrou? Então, nós estamos aqui querendo saber, lembra quando eu disse, se for a soma dos ângulos internos igual 540, então a gente substitui aqui na fórmula e a gente quer descobrir qual polígono. Então, a gente quer descobrir que polígono é que tem 540 de ângulo. Que polígono que seria? Então, vamos lá, ó. Então, a gente faz
Aí, gente, eu pego aqui o 180 e passo para outro. Aqui ele está multiplicando, certo? Então, ele vai passar dividindo. Então, ficou 540 dividido por 180, que é igual a n menos 2. Que eu vou até tirar já desse parênteses aqui, tá? Porque eu já tirei quem estava multiplicando. Então, vamos lá. 540 dividido por 180 dá 3. Agora, o que é número passa. Então, se aqui é menos 2, ele passa somando. Então, né, gente, a gente pode dizer que o número de lados é 5. Portanto, o polígono convexo, aí, que consequentemente tem 5 lados, é o nosso pentágono, tá? Então, não esquece essa formulazinha aqui, ela é importante, beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Bom, gente, as formas geométricas são bidimensionais, né? Como nós vimos. Por quê? Porque tem dois. A gente só consegue ver a área dela, né? A fórmula. Agora, os sólidos geométricos, eles já são tridimensionais. E eles são caracterizados em 3 grupos, que são os poliedros, os corpos redondos e aqueles famosos chamados outros, tá? Então, os poliedros são sólidos geométricos, denominados polígonos, porque eles são limitados por faces. Vamos lembrar, então, por exemplo, ó. Deixa eu pôr aqui um cubo. Só lembrando. As linhas são chamadas de arestas, os encontros das arestas são os vértices e os planos são as faces, tá bom? Então, os poliedros, eles são os sólidos geométricos, denominados polígonos, porque são limitados aí por faces. O que quer dizer isso? Qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos, gente, ele é um poliedro, tá? Então, o cubo, ele é um poliedro porque ele é formado por polígonos. O paralelepípedo é um poliedro porque ele é formado por polígonos, tá? As arestas são denominadas, como nós já falamos, pelas linhas, que são formadas aí pelo encontro de duas faces, né, de um poliedro. E os pontos de encontro são as vértices, tá? E os poliedros são divididos em 3 grupos, tá? Agora estou falando de poliedros. Eles são divididos em prisma, pirâmide e outros. Então, gente, nós vamos agora verificar os cálculos aí dos perímetros e das áreas, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso paralelepípedo, tá? Aqui, gente, como que a gente faz o perímetro? O perímetro, ele é, no caso aqui do quadrado, né? Lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou, nesse caso, 4 vezes lado. Aqui, ó, lado maior, mais lado menor, mais lado maior, mais lado menor. Já a área, gente, ela é calculada base, né? A base vezes a altura. No retângulo também, base vezes altura. É bem tranquilo, certo? Assim a gente calcula a área. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que aqui, nesse retângulo, nós temos 30 metros de comprimento por 20 de largura. O perímetro, então, nós temos que fazer 30 mais 20 mais 30 mais 20, né? O perímetro. Então, ficaria 30 mais 20, 50, perímetro é igual a 100. A área, gente, já faz base vezes altura. A área que seria 30 vezes 20. A área, então, seria 600, certinho? Se fosse metro, 600 metros quadrados, tá bom? Vamos ver o triângulo. O triângulo, gente, ele é uma figura plana, fechada e é formada por 3 lados, tá? E ele tem como perímetro
seria o lado A mais o lado B mais o lado C, por exemplo, né? Se fosse assim, A, B, C, tá? Agora, a área, gente, a área é igual a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, olha só, olha aqui a altura, né? Nós pegaríamos aqui. E por que é dividido por 2? Ó, vou tentar fazer aqui, ó. Vou fazer de conta que eu tenho uma folha de papel, tá? Vou mudar agora aqui a cor. E aí, gente, bem aqui no centro, vou tentar fazer o mais retinho possível, tá? Ó, eu tenho o meu triângulo, certo? Se eu recortar, esta parte aqui com esta parte aqui vai formar exatamente um triângulo. Então, um retângulo, ele forma 2 triângulos. Então, a área do retângulo não é base vezes altura. A gente tem que dividir por 2 porque vão dar aqui os 2 triângulos. Certinho, pessoal? E tem algumas características aí nos triângulos, né? Primeiro, que os triângulos, eles são compostos por 3 vértices, tá? A base pode ser qualquer um dos lados. A gente pode girar esse triângulo, qualquer um dos lados pode ser a base para o cálculo da área do triângulo, tá? Quando é um triângulo isósceles, a base pode ser considerada aquele lado desigual, que ele tem um lado diferente. A altura representa a perpendicular do vértice, tá? Aqui, ó, perpendicular. Então, eu cortei aqui, ó. Você sabe que aqui nós temos a perpendicular, certo? Que é quando forma o ângulo de 90 graus aí, ok? Como existem 3 bases possíveis, existe também 3 alturas possíveis, tá, gente? E a mediana de um triângulo é a linha a partir do vértice do ponto médio do lado oposto. Então, aí seria a mediana, ok? Certinho? Tranquilinho, né? Então, as 3 medianas, elas intersectam-se em um único ponto, que a gente chama do centro do triângulo, né? Então, por exemplo, ó. Aqui não tá muito retinho aqui, né? Aqui seria aí a mediana, tá bom? Do triângulo. O lado mais curto é sempre o lado oposto ao menor ângulo interior e o lado mais longo, ele é sempre oposto ao ângulo maior interior aí, tá? Então, vamos ver aqui, gente, o círculo, tá? Como descobrir a área de um círculo? Então, primeiro, se eu quero saber o perímetro, quero saber aqui, ó, tá? O contorno aqui é 2π vezes o raio. Lembrando que o raio é a metade do seu diâmetro. Então, por exemplo, se esse círculo tem diâmetro 10, o raio é 5. O π, né, gente, é uma constante e tem um valor aproximado que equivale a 3,14. Esse é o valor do π. O raio, gente, é a distância do centro até a extremidade, tá bom? Então, agora, isso para se eu quiser descobrir a área a gente já tem que fazer o π vezes o raio ao quadrado. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que este círculo ele tem 10 centímetros de diâmetro. Se eu quero descobrir o perímetro, então perímetro seria igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é essa metade, 5, tá bom? Então, vamos lá. 2,3,14 vai ficar a 6,28. Tudo isso vezes 5. Então, perímetro é igual. Então, vamos fazer aqui a continha, né? Vamos aqui, ó. 6,28 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10 com 4, 44. 5 vezes 6, 30 com 34. 2 casas, tá. O perímetro aqui é 34,40 centímetros, tá? Agora, a gente quer descobrir a área. A área, gente, é π vezes o nosso raio ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14. Quem é o raio? O raio é 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5.
Então, é 25, tá? Vamos fazer aqui para a gente descobrir. Então, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Que deu 15, 8, 7, 2 casas. A área, gente, ela é 78,50 centímetros quadrados, porque nós estamos trabalhando aí com área. Certinho, pessoal? É bem tranquilinho, né? Bem tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, o trapézio. O trapézio, ele é uma figura plana, é uma figura fechada, que possui dois lados e tem bases paralelas, tá? Sendo uma maior que a outra. Então, essas não são paralelas, elas estão inclinadas. Essa é paralela com essa. Então, nós temos a base maior, que a gente chama de B maiúsculo, e a base menor, que a gente chama de B minúsculo, tá bom? E aí a gente fala lado e lado, por exemplo. Então, por exemplo, para achar um perímetro de um trapézio, a gente tem que fazer base maior, mais base menor, mais lado 1, mais lado 2. Ok. E a área, gente, a gente tem que fazer primeiro base maior mais base menor, por isso está dando para isso, porque tem que ser primeiro, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver exemplos, tá, pessoal? É só agora vendo como que faz para calcular. O losango. O losango, gente, ele é uma figura plana também, fechada, composta de 4 lados. O losango também apresenta ângulos e lados opostos congruentes, né, e paralelos. Então, por exemplo, ó, esse é oposto a esse, é congruente, o valor deste é o mesmo que esse. Este é oposto a este e são congruentes, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente tem a diagonal maior, que nós colocamos um D maiúsculo, e nós temos a diagonal menor, que a gente simboliza com um D minúsculo aí, tá bom, pessoal? Então, olha só, o perímetro. Para calcular o perímetro é fácil, você faz lado, mais lado, mais lado, mais lado, tranquilo. Ou, né, gente, como no quadrado, 4 lados, 4 vezes lado. Já a área, pessoal, a gente tem que fazer diagonal, a maior, né, maior diagonal, vezes a menor diagonal e daí multiplicar por 2, tá bom? Quando a gente fala de cubo e paralelepípedo, a fórmula usada para calcular a área do paralelepípedo é a mesma utilizada para calcular a área do cubo, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui, né? E aí eu já acabei até falando, eu achei que eu não tinha posto as imagens aqui dos sólidos. Então, olha só. Nós temos agora os sólidos geométricos, eles são tridimensionais, ok? Então, como eu já tinha dito, a fórmula que eu uso aqui para calcular a área de todo esse paralelepípedo é a mesma que eu uso para calcular aí do cubo. Só que tem uma diferença. Eu posso reduzir a fórmula do cubo pelo fato de todas as arestas do cubo serem do mesmo tamanho, a fórmula pode acabar sendo reduzida para área igual 6 lados ao quadrado, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui eu vou ter que fazer lado vezes altura, né? Base, no caso, perdão, base vezes altura vezes a largura. Aqui eu já não preciso, mas eu também posso, não é problema nenhum. Se eu fizer base vezes largura vezes altura, que as medidas são as mesmas, tá? Vamos lá. O cilindro, então. Para se calcular a área do cilindro, a gente vai usar a seguinte fórmula, gente. Então, olha só. A área é igual 2π vezes raio, tudo isso vezes raio mais
altura. Então, a área é igual a 2 vezes o π vezes o raio, vezes raio mais altura. A gente daqui a pouco vai fazer alguma atividade sobre isso. Estou dando só a fórmula para você ler. Por exemplo, né, gente? Vamos lá, a gente tem um aqui, raio 2. A altura é 10. Quanto seria essa área? Então, a gente faz área é igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes raio, que é 2, vezes raio mais altura. Então, ficaria área é igual a 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 2, vezes 12, tá? Então, ficaria 6,28 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Então, ficaria a área igual 12,56 vezes 12. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10 com 11. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 1, 2. 6, 5, 2, 1. Duas casas, 150,72, vamos supor que seja centímetros quadrados, tá bom? É bem tranquilo. A dificuldade aqui, gente, é que a gente tem que memorizar a fórmula, senão a gente não consegue fazer, né? Tá bom? Então, vamos lá, ó, a área do cone. O cone, gente, para determinar a área de um cone, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π vezes raio, que multiplica o raio mais a geratriz. Sendo, né? Então, aqui, esse Gzinho, a medida da geratriz. Então, para encontrar aí a medida da geratriz do cone, então, primeiro você tem que, ó, para fazer uma área, você vai ter que encontrar a geratriz. Então, para encontrar a geratriz, você tem que usar a fórmula assim, né? Geratriz ao quadrado, ela é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado, tá? E geratriz, gente, ela é qualquer segmento que tem uma extremidade no vértice aí do cone, tá? E a outra curva que envolve a base. Então, a altura, ela é a distância do vértice do cone ao plano da base. Então, a altura é aqui, ó. Certo? Então, vamos ver. Nós temos agora a esfera. Para calcular a área da esfera, a gente vai utilizar a fórmula. Área é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado, ok? Então, agora, gente, vamos ver em alguns exercícios. Então, por exemplo, ó, se um aquário em formato retangular, então, peraí, é um aquário, ele tem um formato retangular, então ele é um paralelepípedo, certo? Então, vamos lá. Se um aquário tem formato retangular, possui dimensões iguais a 16 metros, 25 metros e 116 metros. Então, o volume será igual a 46.400 metros cúbicos? Ué, vamos ver. Para calcular o volume, a gente precisa saber comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, o volume é igual a 16 vezes 25 vezes 116. Então, vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2, 3. Deu 0. Opa. Aqui já deu 400 metros quadrados. Agora, a gente vai fazer 400 vezes... Deixa eu montar aqui diferente. Vamos fazer 116 vezes 400. Então, vou por aqui, ó. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 4 vezes 1, 4. 46.400. Então, resposta certo. Certinho. Vamos ver o próximo. Um terreno retangular cuja frente mede 1/3. Então, um terreno retangular
É diferente. Cuja frente mede 1/3, então é o contrário esse desenho. Então, ele é assim, ó. Então, um terreno retangular cuja frente mede 1/3 da medida lateral tem perímetro de 400 metros. Então, perímetro é igual a 400 metros. Sendo assim, a área do terreno média. Então, vamos lá, gente. Vamos partir da informação do perímetro do terreno. O perímetro tem 400 metros. Inicialmente, nós vamos adotar que o lado menor do terreno, ele vai medir x, tá? Por consequência, o maior, ele vai medir 3x. Por quê? Porque está falando que o da frente é 1/3 da medida lateral, tá? Então, desse modo, a gente pode montar uma expressão aí do perímetro. Então, o perímetro seria x mais 3x, que é igual a 400, certo, pessoal? Porque se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Então, vamos ver. X mais x, 2x, 5x, então 8x é igual a 400. X é igual a 400 dividido por 8, então x é igual a 50 metros. Quer dizer que o lado menor vale 50 metros, automaticamente o lado maior é 3 vezes 50, então ele vai valer 150 metros, certo? Com isso, gente, a gente calcula a área. A área é igual a base vezes a altura, então a área é igual a 50 vezes 150. Então, a área é igual a 7.500 metros quadrados. Bem tranquilinho, né? Mais um aqui, ó. Em um terreno... Então, vamos lá, gente. Vamos ver esse exercício aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Ó, em um terreno retangular AEFG, foi construído um escritório ABCD, também retangular, e o restante da área foi destinado ao estacionamento, conforme mostra a figura. Sabendo que BG, então B até G, mede 5 metros, e que D até o E mede 4 metros, e que o escritório ocupa uma área de 240 metros quadrados, a área ocupada pelo estacionamento é... Bom, gente, primeiro vamos ter que descobrir essa medida aqui, ó. Então, se aqui mede 4 e o total aqui é 12, então eu faço 12 menos 4. Então, eu já descobri que este lado da figura, ele é 8 metros. Então, eu vou pegar 240, que é a área total, e vou dividir por 8. Por quê? Porque lado vezes lado vai dar 240. Então, eu vou pegar 240 e dividir por 8. Que vai dar 240 dividido por 8. Vamos fazer? 3, deu lá 30. Ok, nós sabemos que aqui tem 30. Agora, gente, eu vou dividir, ó. Aqui é o meio que eu quero saber o estacionamento. É isso que a gente quer saber. Tá, eu sei que aqui vale 8 e aqui vale 5. Então, a primeira parte, vamos chamar aqui parte A e aqui de parte B. Então, a parte A, eu faço 5 vezes 8. Calma aí, pessoal. Deixa eu colocar para carregar. Então, ó, já sei que aqui 5 vezes 8, a área é 40 metros quadrados. Só que tem essa parte aqui de baixo. Então, essa parte aqui de baixo, gente, olha só, a gente sabe que é 4, então a parte B, vou fazer a parte B, que é 4 vezes, ó, é 30 mais 5, então vezes 35. Então, a parte B vale 140. Agora, a gente tem que somar parte A mais parte B, que vai dar 40 mais 140. Então, nós temos o total da área de estacionamento, 180 metros quadrados. Será que tá certo? Vamos fazer tudo, ó, presta atenção. A gente pode pegar, então, 35, que é toda essa área, vezes 12, que é toda essa área. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6 com 7.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 7 mais 5, 12. Ó, área total, 420 metros quadrados. Nós temos, vou fazer a prova aqui, ó. 240 é de escritório. Então, quanto que fica? Aí, ó, 180 metros, que é a área do estacionamento. Certo, pessoal? Bem tranquilinho, né? Olha só, sabe-se que um agricultor plantou sua vinha em uma região trapezoidal. Se cada medida está representada em quilômetros, a área do plantio é de... Gente, vamos lembrar? Trapézio, olha lá. Como que é a fórmula? A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, agora a gente vai substituir, ó. A área é igual. Quem é a base maior? A base maior é 75,05, mais base menor, que é quem? 36,95. Tudo isso vezes a altura, que é 30, e depois a gente divide por 2. Então, somando 75 mais 36,95, vai dar 112 vezes 30 dividido por 2. 112 vezes 30. Então, vamos fazer aqui, ó. Tá, 3.360. Então, a área é igual, vamos dividir aqui, ó, por 2, que vai dar 1, que dá 6, que dá 8.680, como é em quilômetros, né? Quilômetros quadrados. Certinho, pessoal? Fica aqui uma revisãozinha bem rapidinha. Não tem jeito, você precisa dar uma decoradinha nas fórmulas, porque daí é só substituir, beleza? Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.